Acredito que através dessa palavra o Espírito Santo de Deus vai te tocar e você vai sair daqui de uma forma diferente da maneira que você entrou. Amém? Salmo 51, versículo é o 16 e o 17. Diz assim a palavra do Senhor: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e o contrito não desprezarás, ó Deus. Toda a igreja repita comigo: meus pedaços, mais forte, meus pedaços, são sacrifícios. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, Senhor, conduza a minha vida nessa noite, que eu venha falar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar para a noiva de Cristo, em nome de Jesus, amém. Você que pode, ocupe seu assento, glorificando ao nome do Senhor. Queridos, nós estamos diante, talvez, de um dos salmos mais bonitos que a Bíblia contém. Nós estamos diante de um salmo onde contém uma oração de arrependimento. Davi, aqui já intitulado como Rei Davi, ele era um homem com várias características boas e positivas. Ele era um adorador por excelência. Ele era um rei ao qual Deus usava tremendamente para trazer os maiores dias de glória de Israel. E nós, ao ler toda a biografia de Davi, toda a história de vida de Davi, nós entendemos que ele passou por diferentes ocasiões em que ele poderia cair. Mas há dois pecados que Davi comete, que a Bíblia nos traz ênfase, que realmente feriram aquilo que ele acreditava e aquilo que ele representava. Ele cai em pecado com Batseba, e também no levantamento do censo do exército de Israel, ele também peca por não acreditar em Deus. Nós vamos tratar um pouquinho aqui acerca desse pecado dele com Batseba. Aqui nesse contexto de Salmo 51, o profeta Natan já tinha ido até o palácio para confrontar Davi. Para quem não sabe, Davi, ele era um homem de guerra, ele era um guerreiro por excelência. Ele era um homem que nunca tinha perdido uma batalha num campo de batalha. Mas nós entendemos aqui que há um momento em que ele decide ficar em Jerusalém, ele decide ficar em Israel, enquanto o seu exército ia à luta. E por ele não ir à luta, ele se colocou numa posição de vulnerabilidade. Eu já quero dizer algo para alguém aqui que talvez precise ouvir isso. Quando você deixa de ir para a guerra, você se coloca em uma posição vulnerável. Toda vez que você decide não guerrear mais, toda vez que você decide não lutar mais contra o seu pecado, toda vez que você decide não lutar mais contra a mentira, toda vez que você não decide mais lutar contra a fofoca, você está em uma posição vulnerável. Não é porque você não está lutando que você está pecando, mas quando você para de lutar, o inimigo te acha como uma presa fácil. E com Davi não foi diferente. Davi não foi à guerra e, passeando no pátio do seu palácio, ele encontra Batseba, que era esposa de um dos valentes de Davi, o soldado e guerreiro Urias. E é interessante que ele não contém essa informação. Ele deseja Batseba, ele chama Batseba até o seu palácio e ele cai em adultério com Batseba. É bem verdade que nós sabemos a história. Davi planeja, ao encobrir a gravidez de Batseba, causar a morte de um dos seus valentes, de um homem fiel ao seu rei Urias. E quando Urias morre, Davi toma Batseba como sua esposa. E nós entendemos bem que o filho está para nascer. Mas o profeta Natan, profeta enviado por Deus, ele vai até o palácio para confrontar Davi. Não é porque Davi era rei que ele não deveria ser confrontado. Eu quero dizer algo para alguém que acha
que está num salto alto ou numa posição maior do que aquele que está do seu lado. Todos aqui, nós estamos sujeitos ao confronto de Deus com a nossa vida. Nós estamos sujeitos à exortação de Deus. Aqui não há santarrão. Aqui há pessoas santas justificadas pela graça de Deus. Mas nós somos pendentes a cair em erro devido à nossa carne pecando em nós. Por causa disso, o Senhor permite confrontamentos dele mesmo conosco, para que possamos aprender. O profeta Natan, ele usa uma parábola para mostrar a Davi o seu erro, dizendo que havia um homem que havia apenas uma ovelha, um carneiro, e o seu vizinho fazia uma festa e havia um grande gado, mas ele toma do animal do vizinho, que só tinha um, para comemorar. Resumindo aqui, porque esse não é a ênfase da pregação, o profeta Natan confronta Davi e mostra que Davi está errado, porque ele não pecou somente contra Urias, ele pecou perante ao Senhor. Davi, o que me fascina sobre a história de Davi é que nós vemos inúmeras situações como esta, em que Davi não deixa o seu pecado atrapalhar a sua comunhão com Deus. Perceba, o pecado te afasta de Deus. Por isso, quem peca, mesmo com dificuldades, precisa buscar a Deus para se reaproximar. Queridos, eu não vim aqui apontar o seu erro. Eu vim aqui dizer que, condicionalmente ao seu erro, você precisa correr atrás da presença de Deus. Deus não está interessado em apontar o seu erro. Deus está interessado que você se achegue a Ele quando você comete esse erro. É bem verdade que a palavra diz em Apocalipse 22, versículo 11: quem está sujo, suja-se mais. Quem é santo, santifica-se mais. A verdade é que você precisa reconhecer a sua posição. Eu sou pecador, mas a palavra diz que eu sou santificado no sangue do Cordeiro. Se eu sou santificado no sangue do Cordeiro, eu não preciso me sujar mais. Aliás, eu preciso me santificar mais. Eu não sei se essa palavra está falando com alguém, mas eu trouxe algo para a sua vida. Santifica-se mais. Santifica-se mais, lava-se mais, se policie-se mais, se aproxima-se de Deus. Aí perceba, eu estava por uns dias ouvindo um pastor renomado, que eu até vou citar o nome dele, porque a frase dele, pastor Luiz Hermínio, olha o que ele diz: santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se lava. Santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se lava. A nossa santidade está baseada na nossa aceitação da santificação de Deus para com as nossas vidas. Nós bem sabemos que o pecado, ele aborrece a Deus. A Bíblia vai dizer no Salmo 45, versículo 7, que Deus, ele ama a justiça, mas ele odeia a iniquidade. O pecado aborrece a Deus. O pecado entristece a Deus. O pecado machuca o coração de Deus. Então, uma vez que nós pecamos, nós precisamos reatar esse relacionamento com Deus. Toda vez que você peca, você está traindo a Deus. Toda vez que você peca, você está se afastando de Deus. Aliás, Deus nunca se afasta do pecador. É sempre o pecador que se afasta de Deus. Como é que é, Samuel? Lá em Gênesis, capítulo de número 2 e capítulo de número 3, você vai se deparar com a história de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecam, eles percebem que estão nus e eles vão se esconder. Quando Deus, na virada do dia, passa pelo jardim para falar com Adão e Eva está se escondendo de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus foi até o encontro de Adão e Eva. A verdade que nós entendemos aqui é que o pecador, toda vez que peca, ele foge de Deus. Nós precisamos entender de uma vez por todas que quando nós pecamos, nós precisamos achar
o caminho de volta a Deus. Lembra daquela parábola que Jesus contou para os discípulos do filho pródigo, onde o filho pródigo, uma vez que ele quer viver a sua vida, ele sai de sua casa, mas quando ele percebe que ele pecou perante o seu pai, perante a Deus, ele volta para o caminho da casa do pai. E agora olha que interessante, quando ele está voltando para o caminho da casa do pai, o pai já estava no meio do caminho esperando ele chegar. Eu trouxe uma notícia para alguém aqui hoje. Talvez você esteja afastado, talvez você está aqui dentro, mas seu coração está quebrado, talvez sua vida espiritual está fria, está morta, mas eu trouxe uma notícia: não se esqueça do caminho que você saiu, porque nesse mesmo caminho o pai está te esperando de braços abertos e diz: eu estou contigo. Glória ao nome do Senhor. E nessa busca de pecadores agradarem a Deus, muitas vezes nós queremos agradar a Deus de uma forma tola, porque nós achamos que agradar a Deus é da mesma forma como que se agrada homens. A Bíblia tem inúmeros exemplares, de histórias exemplares, que fala de pessoas que querem agradar a Deus, mas não agradam a Deus da maneira correta. O versículo 16 que nós lemos aqui diz que Deus não deseja sacrifício, senão Davi os daria. Ele não se deleita em holocausto. Nós vemos aqui que Deus não necessariamente ele rejeita sacrifício. Deus não necessariamente rejeita holocaustos, não rejeita renúncias, mas ele está mais preocupado com o coração de quem está sacrificando. Eu posso muito bem aqui pegar um envelope e dar uma oferta para a igreja, para a casa do Senhor, mas se meu coração não está disponível para ofertar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a oferta é apenas um envelope com um valor de dólar. O sacrifício que Deus espera de sua amada igreja é que nós possamos, com o nosso coração, adorar e entregar a Deus aquilo que nós somos. Perceba, nós temos inúmeras histórias bíblicas, e aqui eu vou entrar entre umas, onde pessoas tentaram agradar a Deus, mas de forma incorreta, pensando que somente o sacrifício era necessário. Se você ler a Bíblia em Gênesis capítulo 4, você vai entender que Abel e Caim ambos se juntam para ofertar um sacrifício a Deus. Abel, que trabalhava com gado, ele traz o melhor do seu gado para o Senhor. Já Caim não dá tanta importância para essa oferta, ele não dá o seu melhor do que ele trabalha na terra. Aqui Deus está mais preocupado com o coração daqueles que ofertam. Por quê? Quando Deus se agrada da oferta de Abel, Caim automaticamente se enfurece e se frustra. Talvez, se ele chegasse com o coração disposto a adorar a Deus, e não somente ofertar aquilo que ele tinha fisicamente, Deus poderia aceitar, ou pelo menos falar com ele e ensiná-lo da melhor forma possível. Quando Abel entrega o melhor que ele tem, ele está falando com as suas ações o que o seu coração transmite. Eu vim fazer uma pergunta para alguém: será que as suas ações estão transmitindo aquilo que o seu coração carrega? Será que aquilo que você fala está expressando o que está no seu coração? Há um ditado secular onde diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Às vezes nós cuspimos coisas que estão dentro de nós. Por que não se policiar aquilo que o nosso coração carrega? O seu coração carrega gratidão ou o seu coração carrega remorso? Eu trouxe algo da parte de Deus para te dizer. Deus procura um coração grato a Ele, um coração rendido a Ele, um coração com forma de arrependimento, dizendo: Deus, sem Ti eu não sou nada, eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor está mais do que disponível para limpar o meu coração e me fazer algo novo.
Agora perceba, Caim, ele não oferta de coração. Nós temos outra história, 1 Samuel, capítulo 15, quando Saul vai lutar contra os filisteus, o profeta Samuel anteveu a ele. A palavra do Senhor era: Saul, vai contra os filisteus, Deus vai te dar vitória, mas não traga nada, é para aniquilar tudo, não traga nada dos filisteus, não traga despojos, não traga gado, nem mesmo o rei filisteu, é para acabar com tudo. Pois bem, Saul conquista a vitória para o povo de Deus, mas ele volta com despojos de guerra, ele volta com gado dos filisteus, ele volta até mesmo com o rei dos filisteus. Aí percebe que quando ele chega até Israel de volta ao povo hebreu, Samuel confronta Saul dizendo: por que você desobedeceu a ordem de Deus? Saul, olha o que Saul vai falar. Saul fala: eu trouxe isso para sacrificar a Deus, eu trouxe os animais para sacrificar a Deus. Ouvindo superficialmente, até parece que Saul estava de bom grado, de bom coração, mas a verdade é que o coração de Saul não estava em ofertar a Deus. O coração de Saul estava em manter coisas do inimigo que Deus mandou aniquilar. Eu trouxe uma pergunta: será que você tem mantido alguns relacionamentos que Deus já mandou você cortar? Será que você tem mantido algumas conversas que Deus já mandou cortar? Mas estamos falando de Deus, estamos falando de igreja, mas se Deus mandou cortar, corta, porque no momento certo Deus reata de novo. Se Deus mandou você largar, larga. No momento certo, se Deus prover, Ele vai trazer de novo. Mas Deus está tomando a minha boca para dizer para alguém: aquilo que eu mandei deixar para trás, deixa para trás, porque melhor obedecer do que sacrificar. É isso que o profeta Samuel disse para Saul: Saul, do que adianta você querer oferecer sacrifícios a Deus se o seu coração não é um coração obediente? Eu disse, tomado do Senhor Deus, para não trazer nada, e você trouxe dizendo que vai entregar para Deus. Deus não aceita algo que Ele já rejeitou antes. Quando eu digo que Ele já rejeitou antes, era coisas dos filisteus, coisas profanas. Deus não queria sacrifício de animais, sendo que Ele mandou matar. Aquilo que Deus mandou acabar, Deus não vai aceitar como oferta. É por isso, eu tenho até um grande exemplo prático aqui. Quando meu pai pastoreou uma igreja lá em Portugal, a igreja estava recebendo pessoas de inúmeros lugares diferentes, e uma mulher queria membrar na igreja. Ela trabalhava com a prostituição. Prostituição é um trabalho que infelizmente estava muito grande naquele tempo na nação portuguesa. Ela chega até o meu pai e minha mãe, os líderes da igreja, e ela pergunta se ela pode entregar o dízimo do seu trabalho. O meu pai, movido pelo Espírito Santo de Deus, diz assim: infelizmente eu não posso aceitar o seu dízimo, porque aquilo que você quer ofertar a Deus é algo que Deus condena, é fruto de algo que Deus condena. Eu não posso aceitar, ainda que seja um bom valor, que vá ajudar a igreja, que vá ajudar as contas da igreja. Eu não posso aceitar esse sacrifício que você quer dar, porque você está tirando isso de algo que Deus não quer. Eu vim trazer algo, uma notícia para alguém que está aqui na igreja de Denver: Deus não vai aceitar aquilo que Ele mandou você cortar. Deus não vai aceitar você desse jeito, sendo que Deus já mandou você parar. Se santifica agora e traga perante Deus um coração obediente. Outra história bíblica de uma pessoa que ofertou, e aliás ofertou bem, mas não ofertou com o coração. Eu vou mostrar para vocês Atos capítulo 5, Ananias e Safira, um casal que até aquele momento, talvez a Bíblia nos traz à memória, ou nos deixa entender que eles estavam bem de recursos. Eles vendem um terreno e eles vão ofertar à igreja. A igreja tinha acabado de começar. Os cristãos ainda não eram nem chamados de cristãos, porque só foram chamados de cristãos em Antioquia. Mas Ananias e Safira se movem ali na situação que a igreja precisa de recursos para começar e enviar os seus missionários e assim sustentar os pobres, as viúvas. Então, quando eles vão ofertar ao Senhor, eles ofertam dando a entender que todo o dinheiro do terreno estava sendo ofertado. Todavia, apenas uma parte do terreno estava sendo ofertado para isso. Você pode me perguntar: Samuel, por quê? Por
por que Deus não se agradou, sendo que era uma boa quantia? Estamos tratando de um terreno, qualquer época da vida, um terreno vale um bom dinheiro. Por que Pedro ficou nervoso quando o Espírito de Deus revelou que eles não ofertaram tudo que ele tinha? O problema não era a quantidade da oferta, o problema era o coração de quem estava ofertando. A oferta fisicamente, financeiramente era boa, mas o coração de quem ofertava era mentiroso. Eu posso dizer algo aqui? Você pode vir aqui cantar bonito, você pode vir aqui adorar bonito, você pode vir aqui orar bonito, falar bonito, mas o seu coração carrega um coração de mentiras. Esse coraçãozinho não está agradando a presença do Senhor. Mas eu trouxe uma notícia que vai te trazer esperança. Ainda hoje você pode se arrepender, pode dizer: Senhor, perdoa meu coração, Senhor, perdoa meu coração, como diz aqui em louvor, perdoa o meu coração das vezes que eu errei sem perceber, mas não me afastes a tua presença, porque os teus frutos me fazem viver. A verdade é que só dá fruto aquele que não tem um coração mentiroso. Perceba, a oferta era boa fisicamente, financeiramente, mas não era boa espiritualmente. Resultado, tanto Ananias como Safira, após a exortação de Pedro, caíram mortos. Porque Deus não iria aceitar uma oferta que incluía mentira na base dessa oferta. Se vai ofertar metade do terreno, diz: eu vou ofertar metade do terreno. Eles queriam ofertar metade do terreno, dando a entender que era tudo, para mostrar que eles estavam renunciando tudo que tinham, sendo que não estavam. Então você percebe aqui que o pecado não é gerado em ações, mas o pecado é gerado primeiro dentro do coração. Mateus capítulo 15, versículo 19: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O seu pecado não começou quando você se movimentou. O seu pecado não começou quando você entrou naquele site do Satanás. O seu pecado não começou quando você contou aquela fofoca. O seu pecado não começou quando você falou aquela mentira. O seu pecado começou quando você pensou na possibilidade do seu coração de fazer aquilo e que aquilo seria algo bom. O seu pecado nasce no seu coração. É por isso que hoje eu vim pregar que nós precisamos de um coração transformado. Meu Deus, eu estou recebendo aqui um negócio de louvor aqui. Deus acaba de me lembrar de um louvor onde diz: toma o meu coração, toma o meu coração e dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. A verdade é que quando nós entregamos o nosso coração a Deus e deixamos com que Ele faça da maneira dele, nós aniquilamos os pecados nas nossas vidas. Porque, Samuel, se o pecado é gerado no coração, você não precisa tratar com a sua mão, você não precisa tratar com o seu braço, você precisa tratar com o seu coração. É por isso que a Bíblia diz, quando a Bíblia diz: se o teu olho faz pecar, arranca fora, porque é melhor você entrar no reino do céu sem um olho do que ir para o inferno com os dois. Se a tua mão te faz pecar, arranca a mão, porque é melhor entrar no reino dos céus com uma mão do que ir para o inferno com dois. Quando a Bíblia diz isso, se você estudar bem, você vai entender que não é de forma literária, mas a Bíblia quer dar um entendimento que se chegou até a mão, se o pecado chegou até o olho, é porque passou pelo coração primeiro. Se você quer cortar esse mal pela raiz, se você quer cortar esse pecado pela raiz, o seu pecado tem que ser tratado no seu coração. Quando Davi, ele olha para Batseba, o pecado não foi feito primeiro na cama, o pecado não foi feito primeiro quando ele olhou, o pecado foi feito primeiro quando o coração dele estava disposto a causar algo que não agradaria o nome do Senhor. Ele não tinha ido para a guerra, ele não tinha ido com o seu povo, ele era não somente rei, mas também condutor dos seus soldados. Ele não foi ali, o coração dele já estava germinando o pecado. Mas eu vim como profeta de Deus para declarar sobre a vida de alguém: você vai cortar esse pecado hoje pela raiz.
não precisa tirar a mão, não precisa tirar o olho. O seu coração vai passar por uma hemodiálise de Deus aqui hoje. O seu coração vai passar por um tratamento aqui hoje. Deus vai tratar o seu coração e você vai viver aquilo que Deus preparou para a sua vida. O coração é pecaminoso. Provérbios capítulo 11, versículo 20. Abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os caminhos sinceros são o que ele se deleita. Provérbios capítulo 16, versículo 5. Abominação ao Senhor todo o orgulhoso de coração, não ficará impune mesmo de mãos postas. Deus sabe que o coração gera o pecado que alguém vai cometer. Quando você lê depois o versículo 17 do Salmo 51, que nós já lemos, a Bíblia diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e um espírito contrito não desprezarás, ó Deus. Deus está preocupado com entregas em que o coração está inteiro nela. Vai vir adorar, adora de coração. Vai vir servir, sirva com o coração. Vai pregar para alguém, prega com o coração. Vai tocar instrumentos, toca com o coração. Mas não faça nada para Deus sem todo o seu coração. Sabe o que eu entendo quando eu começo a falar com Deus e quando eu começo a ler a sua palavra? Deus não aceita nada se não for por excelência. Deus prefere não receber adoração do que receber uma adoração de qualquer forma. Deus tem um espírito excelente, segundo a sua palavra. E se o espírito é excelente, quem o adora tem que adorar com excelência. Se você chegou até aqui de qualquer jeito, eu posso dizer talvez que você tenha perdido seu tempo até agora, mas como profeta de Deus, eu preciso dizer: a partir desse segundo, você pode mudar o destino desse culto para a sua vida. Se você abrir seu coração e se entregar a Deus com excelência, você vai sair daqui de forma diferente da maneira que você entrou. Só quem acredita, mão no terceiro andar e faz o barulho que o diabo não gosta. Aleluia, eu sinto a graça poderosa de Deus nessa casa de oração. Quando nós estudamos tipologia bíblica, nós entendemos que coração não se trata apenas de um órgão. Para a ciência, o coração é somente um órgão, mas na Bíblia, o coração é a representação da alma. Para quem não sabe, nós somos compostos por 3 setores da nossa vida: corpo, alma e espírito. O corpo é a nossa carne, a alma é a nossa mente, aquilo que nós pensamos, e aquilo o que nós decidimos, as nossas escolhas. E o espírito, esse espírito não é o espírito de Deus, mas é a natureza de Deus na nossa vida. É bem verdade que quando Deus cria o homem, ele sopra, e quando ele sopra, há um espírito dentro do homem que o faz acordar. Ezequiel 37, a Bíblia diz que ainda não havia espírito nos corpos. Esse espírito não era necessariamente o Espírito Santo, mas o espírito é aquele que dá vida, é a natureza de Deus. Então nós temos aqui o corpo, nós temos a alma e nós temos o espírito. A alma está entre o corpo e o espírito. É a alma que recebe as informações do corpo e que recebe as informações do espírito. O espírito, por ser a natureza de Deus, ele é perfeito, ainda que não seja o Espírito Santo de Deus. Ele é um ser, ele é uma parte da nossa vida que é perfeita, que pensa nas coisas celestiais, pensa em fazer o bem e pensa em Deus. Já o corpo era bom, mas depois que Adão peca, o corpo já nasce em estado de pecaminosidade, e então a alma está dentro, ali no meio do espírito e do corpo, e é ela que vai decidir aonde ela vai se pender mais, para o corpo ou para o espírito. Esse é o nosso coração, essa é a nossa alma, é quem toma as nossas atitudes todos os dias. A sua alma, o seu coração está entre um dilema: eu inclino para o corpo ou eu inclino para o espírito? Eu faço as vontades do corpo ou eu faço as vontades do espírito? É por isso que muitas vezes você tem vontade
vontade de agradar o seu corpo. Mas às vezes, quando um louvor te toca, às vezes quando a palavra te toca, o seu espírito está gritando e quer ser alimentado. O seu espírito está gritando e quer ser alimentado. Por quê? Quando você adora, quando você ouve uma palavra genuína da parte de Deus, quando você ora, o seu espírito está sendo alimentado e avivado. Então, o que eu quero dizer para alguém aqui nessa noite é que o seu espírito quer viver, o seu espírito quer viver, mas o seu coração que vai tomar a decisão. É a sua alma, é o seu coração, é a sua mente, são as suas decisões que vão tomar conta do seu ser. Eu inclino para o corpo ou eu inclino para o espírito? Eu faço as vontades do espírito ou eu faço as vontades da carne? Eu vim como profeta para dizer para alguém: você vai se inclinar para o espírito, você vai se preocupar com as coisas do céu, você vai se preocupar com aquilo que Deus declarou sobre a sua vida. Como o espírito é a natureza de Deus no corpo do homem, o espírito sabe aquilo que Deus quer. Toda vez que a sua alma, o seu coração se inclinar para o espírito, verdadeiramente você está próximo de cumprir a vontade de Deus. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Toda vez que você entrega essa alma, você inclina para o espírito, a sua alma está dizendo: eu não mando mais, eu dou a posse para o espírito. Sabe o que acontece? Eu vou trazer da forma mais mastigada para você entender aqui. Toda vez que o seu coração se inclina para o espírito, é como se você estivesse dirigindo a sua vida, o volante da sua vida. Você para o carro, desce do carro e diz: Deus, pode dirigir, que eu vou no banco de trás. Como assim você vai no banco de trás? Eu vou no banco de trás porque minha alma sabe bem que o Espírito de Deus sabe me conduzir, que Deus sabe o melhor para a minha vida. É por isso que o escritor dos Provérbios diz: dá-me o teu coração, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Deus já preparou o caminho, mas você precisa entregar o seu coração. Deus já tem uma trajetória para a sua vida, mas você precisa entregar o seu coração. Deus já escreveu a vida do seu ministério que tem preparado, mas você precisa entregar o seu coração. Eu quero fazer uma pergunta: quantos aqui estão dispostos a entregar o coração inteiramente a Deus? Se há pelo menos uma pessoa, essa pessoa sou eu. Mas se houver a segunda, faz o barulho que estremece o inferno, pelo amor de Deus. Deus quer a sua visão alinhada a dele. Deus quer que você olhe como ele olha. Deus quer que você sinta como ele sinta. Deus quer que você ande como ele anda. Aí, quando nós vamos para o versículo 17, Salmo 51, diz que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Um coração quebrantado é como se fosse um alto sacrifício. Porque quando o coração está quebrantado, ele está assumindo que ele não consegue tomar todas as devidas escolhas, todos os devidos caminhos que um corpo precisa caminhar. Lembra em Romanos capítulo 12, quando Paulo vai dizer: apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que entendais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você percebe aqui, nesses dois versículos de Romanos 12, que Deus está preocupado com que o seu corpo seja um sacrifício. Por quê? Porque quando você é renovado pela sua mente, você percebe que o seu corpo de nada vale. Lembra do que eu falei aqui? A mente, a alma, o coração são as mesmas coisas, biblicamente falando. O corpo, a mente, a alma e o coração são as mesmas coisas. O apóstolo Paulo falou o quê? O corpo tem que ser sacrifício, mas a mente tem que ser renovada por Espírito Santo. O que eu quero dizer para alguém aqui:
nessa noite é que o seu corpo precisa ser sacrificado, mas o seu espírito precisa ser alimentado. O seu espírito só vai ser alimentado quando a sua mente for renovada pelo Evangelho. A sua mente toma as decisões, e eu trouxe aqui 2 lá para você tomar. Vai alimentar a carne ou vai alimentar o espírito? Vai dar voz à carne ou vai dar voz ao espírito? Eu creio que nessa noite de sábado, há jovens, há homens, há mulheres, há crianças que querem inclinar a sua vida para o espírito, não porque é melhor, não porque é mais gostoso, mas sabe que o propósito de Deus é maior do que a própria vida. Quantos vão dar voz ao Espírito de Deus? Perceba o sacrifício custoso é entregarmos o poder de escolha a Deus. A nossa vida, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos destinos, tudo devemos entregar a Deus. Perceba que quem se quebranta não é alguém quebrado necessariamente, mas quem se quebranta é quem entrega todos os seus pedaços a Deus. Entenda algo: quebrantar e quebrar são coisas diferentes. Um coração quebrantado pode ser um coração quebrado ou um coração não quebrado, mas eu tenho certeza que um coração quebrantado, ainda que esteja quebrado, se estiver quebrantado, Deus aceita cada pedaço, porque Deus não está preocupado com holocaustos, Deus não está preocupado com sacrifícios, Deus não está preocupado com o valor da tua oferta. Deus está preocupado se o seu coração está nessa entrega. É por isso que Jesus disse: é chegada a hora, e ela já chegou, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Se a sua alma, se o seu coração inclinar-se para o Espírito, você é um adorador que adora em espírito e em verdade. E vou falar algo: eu reconheço às vezes barulho de adorador que adora em espírito e em verdade. Deixa eu ver se tem adorador aqui que faz um barulho que o diabo estremece. Deus está preocupado com um coração inteiramente entregue a Ele. Perceba que Davi, quando ele recebe a notícia do profeta Natan e vê que ele está em pecado, o coração dele está quebrado, o coração dele está em pedaços, porque é a vida do filho dele que está em jogo, mas ele entregou tudo a Deus. Por isso que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus, não porque ele tinha os maiores holocaustos, mas porque o coração dele era alinhado com o coração de Deus. Eu não sei quem vai pegar isso aqui, mas eu vou liberar. Deus não vai olhar para você como uma pessoa segundo o coração dele por causa daquilo que você entrega fisicamente, mas ele vai olhar se o seu coração está inclinado a Ele. Perceba que todo o pecado de Davi registrado na Bíblia só foi efetuado uma vez. Davi, biblicamente falando, nunca repetiu um pecado o qual ele tinha cometido. Por quê? Uma vez que ele tinha cometido e tinha visto que não agradou a Deus, ele disse: espera aí, eu vou alinhar o meu coração até a Deus, porque eu posso estar quebrado, eu posso estar despedaçado, talvez o pecado tenha me batido, me acorrentado, me machucado, mas eu sei que os pedaços que eu tenho, eu entregando a Deus, é um sacrifício para o Senhor. Eu vim dizer algo para alguém: talvez a depressão tenha te machucado, talvez a ansiedade tenha te machucado, talvez os abusos do passado tenham te machucado, talvez os traumas tenham te machucado, mas sabe o que o Deus que eu sirvo está dizendo para você aqui hoje? Eu aceito cada pedaço do seu coração como sacrifício, porque eu sou o único que posso juntar todos esses pedaços e restaurar o seu coração. Só quem vai ter o coração restaurado hoje, mão no terceiro andar e barulho de glórias ao Senhor.
Deus está interessado em juntar os seus pedaços e completar você de novo. É por isso que nessa noite eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés, como uma atitude de fé. Coloque-se sobre os seus pés, e eu quero aqui fazer uma oração com vocês. Eu quero aqui render primeiramente a mim mesmo, cada pedaço do meu coração, cada vez que eu me frustrei, cada vez que eu errei, cada vez que eu caí, cada vez que eu pequei. Eu quero convidar a igreja nessa noite a repetir essas palavras comigo. Senhor Jesus, me perdoa por todas as vezes que eu achei que o meu coração aguentaria sozinho. Eu me machuquei, eu me frustrei, eu desanimei, mas eu sei, mediante a tua palavra, que eu tenho caminho de volta, que eu tenho esperança e que eu tenho um futuro perante a tua presença. E se você acredita nisso, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus.